estamos aqui para darmos sequência ao nosso assunto falando sobre José. José, que foi uma pessoa muito odiada, uma pessoa que teve com a sua vida pelo fio, ao ponto dos seus irmãos procurarem tirar sua própria vida, mas José estava protegido por Deus. Estou falando do José do Egito, que veio a se tornar governador. E o interessante é que muitas pessoas, elas ainda insistem em dizer que a política não é de Deus, né? Da semana passada eu ouvi isso de uma pessoa, falar, mas eu não concordo com o homem de Deus, principalmente o senhor como pastor, está envolvido com a política. Ora, é um plano de Deus, pois sem a política ninguém vive. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para um fato interessante. A Bíblia diz que José, ele foi odiado. Quem tem assistido a minissérie, né, da história de José pela Rede Record, está compreendendo perfeitamente o que nós temos procurado falar com vocês. José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Tentaram tirar a vida de José. Mas um detalhe interessante foi a forma em que José reagiu a tudo isso. Porque logo em seguida, os irmãos de José, aqueles que tentavam tirar sua própria vida, eles estavam necessitados. E só quem podia socorrer eles era José. Era José aquele a quem eles tinham tentado dar cabo da sua vida. E naquele momento, José, ele mostrou que não tinha nada em seu coração contra os seus irmãos que haviam tentado dar cabo da sua própria vida. A pergunta é a seguinte: você está preparado, ou pelo menos já parou para pensar nisso? Quando aquelas pessoas que te odeiam, quando aquelas pessoas que têm tentado, sabe, prejudicar você, quando elas vierem precisar de você, você já parou para pensar nisso? Será que você está preparado para fazer o que José fez? Que socorreu os seus irmãos. E José sabia de toda a trama, de todo o plano, porque ele tinha de uma vida abençoada ao lado do pai, ele foi servir de escravo, ele sabia de toda a situação. Então, é uma situação que cada um de nós temos que pensar. Sabe, aliás, o Senhor Jesus disse uma ocasião o seguinte: bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem todo mal contra vós. Isso nós temos vivido no dia a dia. Existem pessoas que as suas memórias, a sua mente é fértil. Elas vivem inventando histórias para tentar lhe prejudicar. Mas você pode ter certeza que, ou cedo ou tarde, essas pessoas, elas vão estar numa situação difícil, porque a gente planta o que a gente colhe. Se elas estão plantando um fruto ruim, elas vão colher esse fruto ruim, não tem jeito. Isso é inevitável e elas vão precisar de você. A pergunta é a seguinte: você está se preparando para quando elas vierem a depender de você, você está pronto para servi-lo? Pense nisso. Medite nestas palavras, prepare o seu coração, porque talvez num período muito curto, aquelas pessoas que têm tentado te prejudicar, elas vão precisar de você. E você tem que estar pronto para servir. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.